Gente, voltamos, tá? E agora, como prometi para vocês, vamos para o próximo salmo, que é o 41. Você nunca mais vai esquecer, tá? Mesmo que você ouve do púlpito que é só o 51. Você vai dizer para você mesmo, não, é o 38, o 39, o 40 e o 41. E o primeiro livro de Salmos encerra com o maior arrependimento dele. Gente, é lindo. Ele começa dizendo, olha, eu tenho uma receita. Começa esse livro com o Salmo 1 dizendo, eu tenho uma receita para você ser feliz. E ele termina dizendo, olha, eu que dei a receita para vocês ser felizes, mandei vocês se afastarem de 3 coisas, né? Do caminho do perverso, não se assentar, não caminhar com eles. Eu caio num buraco tão fundo, mas eu conhecia a Deus. E aí o Salmo 40, ele diz, ele me tirou deste buraco. Gente, é forte, né? Agora o 41, olha que forte. Um cântico de Davi, louvável é aquele que cuida sabiamente do doente, porque Davi experimentou na sua pele. No dia do desastre, olha só, louvável é aquele que cuida sabiamente do doente. No dia do desastre, o Senhor certamente o fará escapar. Você entendeu isso aqui? Aí, irmã Zenate, eu conheço esse salmo, a tradução que eu conheço, eu estou lendo direto do original. Pode ter um pouquinho de diferença, mas diz a mesma coisa. Bem-aventurado aquele que cuida. Talvez a sua Bíblia esteja assim. Sabiamente, não é de qualquer forma, sabiamente do doente, porque o dia da sua vida que ele passar por um desastre, o Senhor certamente o fará escapar. Olha que lindo. O Senhor o preservará e o manterá vivo. Quem é que ele vai escapar de um acidente que está preparado para você? Quem sabe cuidar sabiamente de um doente. Eu estive enfermo, Jesus diz, na Nova Aliança, lá em Mateus 5, 6 e 7, e você não me visitou. Olha que forte. O Senhor o preservará e o manterá vivo. Ele será feito digno de louvor na terra. Quem? Quem visita um doente, quem cuida de um doente. Ele não o apresentará à disposição dos seus inimigos. O que Davi está dizendo? Vai ser livre. O Senhor o fortalecerá no seu leito. Vai chegar um momento que ele pode adoecer, mas o Senhor o fortalecerá no seu leito. Todos, não. Aquele que cuida de um doente. O Senhor o fortalecerá no seu leito de aflição. E toda a sua tranquilidade foi. Por que Davi está desejando isso? Porque toda a sua tranquilidade foi perturbada por uma doença. E aí Davi diz para nós, quanto a mim, eu disse, ó Senhor,
mostra-me favor. Cura minha alma, pois pequei contra ti. Já estava no corpo doente. Às vezes tem pessoas que me escutam e dizem, irmã Zenate, né, fala umas coisas. Falo. Para muitos crentes e cristãos, eu falo umas coisas estranhas. Mas eu sei, e eu entendi no meu próprio corpo, que a nossa alma doente vai adoecer o nosso corpo. Eu tinha 14 anos, quando a minha alma adoeceu, e eu passei a ser uma pessoa tão doente, gente, que aos meus 25 anos, eu não conseguia mais andar. Você já pensou o que é isso? Então, olha aqui, ó. Quanto a mim, eu disse, ó Senhor, mostra-me o teu favor, cura minha alma, pois pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá ele e seu nome perecerá? E se alguém vem ver insinceramente, e se alguém vem me ver que não é sincero para comigo, ele fala, ele deseja obter para si informações maliciosas. Eles vêm me ver, mas querendo informação maliciosa. Alguém dizer, olha, ele está morrendo, ele vai morrer já, né? Ao sair, ele a revela para as pessoas. Eles se unem contra mim, todos os que me odeiam e murmuram contra mim. Eles maquinam o meu dano. Esse é o Salmo 41. E o resultado da sua ilegalidade é derramado sobre ele. E agora que ele está doente, que ele não mais se erga. Quando nós estamos doentes, não só pessoas que nos amam vão nos visitar. Davi disse, eles até vêm me visitar, mas eles querem receber notícia para levar as coisas ruins e saem da visita que me fizeram dizendo que ele não se erga mais. Mesmo o meu hálito, em quem eu confiei, que comeu o meu pão, arma uma cilada contra mim. Mas quanto a ti, Senhor, mostra-me favor e levanta-me. Ele está dizendo, aquela pessoa que comia o pão do ladinho do rei, o meu amigo, depois do meu pecado, do que eu fiz, aqui ele está provavelmente se referindo a Aitofel. Agora que eu estou bem pertinho de Deus, eu estou descobrindo que tipo de homem ele é. Então ele tem acesso ao palácio, à minha casa. Mas ele entra para dizer, olha, ele está morrendo, ele não se levanta mais, né? Assim, saberei que tu estás satisfeito comigo, que tu não permitirás que meu inimigo cante vitória sobre mim, por causa da minha integridade. Tu me suportaste e me permitiste permanecer ereto diante de ti para sempre. Que lindo! Ele diz, eu caí, mas foi tão doído que eu fiz para mim, que não só a minha alma adoeceu, mas o meu corpo. E realmente, os que vêm me visitar já estão me vendo morto, a não ser os que me amam. Que coisa linda! Abençoado seja o Senhor. Davi diz, o Deus de Israel,
deste mundo ao mundo vindouro. Amém e amém. E ele diz: a minha confiança, Senhor, ficou só em ti. E ele termina dizendo: abençoado seja o Senhor, o Deus de Israel, deste mundo ao mundo vindouro. Com este salmo, agora, mas já está lendo o salmo? Não. Então parei agora para falar um pouquinho, para nós ficar mais claro, né? Com este salmo, Davi encerra os salmos, nos quais expressa gratidão a Deus por tê-lo curado. Ele dedica este trabalho ao Senhor. Ele diz: quem me curou foi o Senhor. Aquele que cura sabiamente o doente. Como é que o Senhor cura o doente? Sabiamente. Um médico limita o seu diagnóstico aos sistemas físicos. Deus tem a compreensão para detectar as mais profundas deficiências espirituais que minam a vitalidade do pecador. A doença é infligida a uma pessoa para que ela perceba o desgosto de Deus. Os cristãos não gostam de ouvir o que a irmã Zenaide está falando. Que o nosso pecado, ele não só adoece a nossa alma, e a alma adoece o corpo. Nós vamos no Novo Testamento, um coração alegre cura os ossos. Agora, um coração triste adoece não só o corpo, mas os ossos. Foi o que aconteceu com Davi. Davi disse que ele não tinha um osso no corpo são, após a tristeza ter dominado ele pelo que ele fez. Quando ele cai em si, ele só queria o perdão de Deus. A doença é afligida a uma pessoa para que ela perceba o desgosto de Deus. Isso não é para as pessoas lá de fora, é para nós, cristãos, tá? Coisa forte, gente. É por isso que diz que a oração da fé cura o doente. Mas se ele cometeu o pecado, precisa confessar. Aí vai ser perdoado e aí o Senhor cura. Tá? Então tem muitas pessoas que não seria orar por cura. É olhar e dizer: eu queria, faz um exame na consciência. Você não tem guardado mágoa no coração de ninguém. Você não tem alguma coisa para perdoar. Você não tem algo para confessar. Depois nós vamos orar. Gente, que forte, né? E aqui fala que Rabenu Yonan estabelece o seguinte princípio: tal como o corpo é suscetível à doença, assim é a nossa alma. A doença que aflige a alma deriva do seu caráter maligno e de seus pecados. Você me ouviu? A doença, eu não estou criando coisa, tá, gente? Eu estou lendo a explicação do Salmo 41. Olha que forte. A doença que aflige a alma deriva-se do seu caráter maligno e de seus pecados. Primeiro vai adoecer a alma. Deus cura a alma através dos ferimentos do corpo. Não, irmã Zenate, isso não é verdade. Está aqui. Deus cura a alma através do... Como é que ele vai curar a minha alma? Se eu não reconheço que eu estou na igreja, né? Usando
duas personalidades, dupla. Dentro da igreja eu sou um, fora eu sou outro. Com vícios, com coisas. E aí? A alma está doente. Só que vai chegar uma hora que o corpo vai adoecer. Deus cura a alma através dos ferimentos do corpo. O que você aprende com a vida de Davi? Ele não pede para curar as feridas que estavam no corpo. Ele pede a cura da sua alma, porque ele sabia que a partir do momento que a alma tivesse curada, o corpo ia mostrar a cura da sua alma. Você sabia que os médicos de câncer garantem para a gente? Eu faço pastoral de saúde nos hospitais. Eu passei anos no São José só fazendo visita na oncologia. Um dia, um médico da oncologia me chamou e eu levei um susto. Ele estava numa cabine daquelas que eles entram, né, para olhar as fichas dos pacientes. E ele assobiou e fez: moça, vem cá. E aí eu entrei e ele puxou uma cadeira e disse: sente. Eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira: por que você só visita a oncologia? E eu não soube responder. Eu estava anos fazendo visita e só visitava a oncologia. Ele disse: a ala de queimados, a UTI. Se você tem carteirinha especial, esse horário você podia visitar a UTI. Por que você só entra na oncologia? E eu fiquei, levei um choque. Olhei para ele, disse: eu estou esperando a resposta. Eu disse para ele: talvez porque a maioria deles estão em estado terminal. Na época, gente, que hoje a gente vê as pessoas vencendo o câncer, mas eu estou falando de algo, quando esse médico me pega, algo de 15 anos atrás, e que as pessoas entravam para o corredor da morte. E eu disse para ele: talvez por isso. E ele disse: eu me preocupo com você. A senhora passa aqui de uma forma bem ereta, feliz, e a senhora volta com um peso tão grande. Eu estou preocupado. Parece que a senhora traz o peso, a doença, as histórias que a senhora escutou sobre a senhora. E eu resolvi explicar algo para você. Você sabia que 99, alguma coisa, o câncer vem de uma dor não resolvida e de uma falta de perdão? E eu levei um susto, olhei para ele e disse: não. Atrás de todo canceroso tem uma história. De 4 anos, 3 anos, não passa de 4. É uma perda, é um casamento que acabou, é uma perda de emprego que a pessoa não perdoou o chefe, é uma casa que pegou fogo, é a morte de alguém da família. Você vai me prometer que você, quando a pessoa começar a dizer: eu estou morrendo, não sei por que Deus fez isso comigo, você diga: conta uma história para mim de 4 anos atrás na sua vida. Se a pessoa não tiver uma história, diga: então conta uma de 3, pode ser de 2 anos e meio. O que aconteceu com você grande? Gente, aí eu comecei a ver cura de câncer nessa ala, porque eu comecei a fazer a pergunta e as pessoas me contarem a história.
E aí eu entendi que eu não via ninguém curado, porque a minha oração por cura, sem a alma ser curada, não curava o corpo. E aquele médico, eu depois, hoje ele é um cristão, eu disse para ele: doutor, o senhor me deu a maior chave que eu precisava. Eu não precisava sair da oncologia, eu só precisava da chave que o senhor me deu. E aí eu comecei a ver cura, gente. De eu entrar numa semana, a pessoa está morrendo, e uma semana depois eu voltar. Ela está de alta na porta, esperando alguém para levar ela embora. Alta e curada. Então, lindo demais. E eu creio nisso, não é de hoje. Desde o dia que eu conversei com aquele médico, eu não aprendi isso nos altares. Eu aprendi na prática e vendo a cura trabalhando na alma das pessoas. Cura física, ela vem para o corpo, ela aparece no corpo. Se a alma é sarada, o corpo vai ficar curado, seja a doença que for. Tal como o corpo é suscetível à doença, assim é a alma. A doença que aflige a alma deriva-se do caráter maligno dos seus pecados. Olha que forte. Deus cura a alma através dos ferimentos do corpo. Como é que ele cura? Ele quer curar a alma, porque o corpo vai pro pó. Só no final, a ressurreição dos mortos, que alguma coisa do corpo vai ser aproveitada, né? Mas a alma e o espírito não se separam. E a alma precisa estar curada, senão você não vai para um lugar de descanso. Deus cura a alma através dos ferimentos do corpo, conforme disse Davi: Senhor, faze-me um favor, cura minha alma, pois eu pequei contra ti. Davi nunca pediu, cura o meu corpo. Ele diz, cura minha alma. E nos ensinaram a dizer, cura o meu corpo, mas não é o corpo, é a alma. Davi estava particularmente descontrolado em virtude da sua doença, o ter impedido de realizar a coisa que mais ele queria. O que era, irmã Zenate? Construir o templo. Deus curou o rei doente, permitindo-lhe o privilégio de preparar os planos e os materiais para a construção do templo. Isso foi o pináculo da carreira de Davi. Portanto, este salmo chega com um clima mais alto. É a conclusão do primeiro livro de Salmos. É a primeira compilação do que Deus deu para Davi. Termina aqui, no Salmo 41. Lindo, né, gente? Lindo demais. Olha, e eu queria voltar, só lembrar você que está me ouvindo. Sabe por que muitas pessoas crentes morrem prematuramente? Porque não conhecem isso aqui. Curar a alma é muito mais difícil do que curar o corpo. Onde que estão os nossos vícios? O que é a alma, irmã Zenate? A alma é a sede do nosso sentimento, pensamento, da nossa vontade. A nossa dor, a nossa mágoa, é aquilo que eu não sou nada. Nesta convenção, algo que mexeu comigo, né? Que é o que você vê. E todos os preletores e
pregadoras, a pastora Valnice, que não tem ninguém para falar mais sobre doença do corpo. Ela teve câncer com 31 anos. Um câncer que para os médicos ela ganhou dias de vida. E ela descobre que o que estava doente era a alma dela, porque ela estava na África como missionária e a junta de missão. Lá ela buscou e foi cheia do Espírito, começou a falar em línguas. E quando a junta de missão a que ela pertencia, à igreja, mãe dela, descobriu que ela estava falando em línguas, chegou e cortou ela como missionária. Deixou ela na África, sem um cruzeiro, sem cobertura. E isso, ela passou por uma dor e botou na cabecinha dela, né, dizendo, não preciso de nada disso. Eu vou provar que eu não preciso aparecer para o mundo, eu vou comer o que eles comem aqui na África, vou misturar com eles e vou ganhar eles para Jesus. Mas a alma ficou doente. E aí ela adoeceu. E aí ela descobriu, porque aí ela tinha o Espírito Santo. E o Senhor usa alguém para dizer que ela estava com a alma doente. E na hora que ela vai para o Senhor e diz, eu quero liberar o meu coração. E aí ela diz, está tudo resolvido, eu perdoei, está tudo... Mas não ficava bem. Aí o Senhor diz para ela, está tudo resolvido? Então volta ao Brasil. Enfrenta todos, a junta, a igreja a qual você pertence, colocando na televisão, em todo lugar que você foi excomungada, volta lá. E enfrenta, por ser uma mulher hoje cheia do Espírito Santo. Gente, foi muito lindo. Então ela diz o que você vê, né? O tema nosso, do nosso encontro, foi exatamente esse. E aí algo lindo, né? Porque quando é que nós vamos nos ver como Deus quer que a gente se veja? Quando? Quando a sua alma for totalmente sarada, liberta. A libertação não é eu quero deixar de beber, de fumar. Não acontece no seu corpo, é na sua alma. Toda libertação é na nossa alma. E toda cura é na nossa alma. E depois ela vai refletir no nosso corpo. Coisa linda, né? E o que é a alma, irmã Zenate? Ela é a ligação. Eu sempre digo que é como uma janela que tem, né, os 3 vidros. A alma é o centro, ela é tanto a ligação para o nosso corpo, como a ligação para o nosso espírito. Ela é o canal que do espírito passar algo para o nosso corpo, tem que passar pela nossa alma. Mas se a alma está doente, está triste, está ferida, não tem como passar vida, saúde, o canal está rompido, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro com vocês neste dia. Joia? Eu quero agradecer essa turma linda que toda segunda está comigo e eu quero pedir algo. Esse programa não vai ficar só no meu Instagram, que você tem aquele amigo, aquela pessoa que você ama e diz, ela está na cama e ela precisa ouvir isso, que se ela encontrar o perdão na sua alma, se ela liberar o perdão para a pessoa, o corpo dela vai ser curado. Não precisa pedir pelo corpo,
Entenderam? É alma. Por quê? É o que vai para a eternidade o dia que você fecha os olhos. A Bíblia diz: o corpo volta ao pó, da onde foi tirado, e o espírito a Deus que o deu. E a alma, irmã Zenate, a alma e o espírito, só a palavra pode separar. Ela está ligada ao nosso espírito e ela nos atrapalha. Se ela estiver doente, ela nos atrapalha. Nós não podemos ouvir a voz de Deus, gente. E nós passamos por essa terra sendo filho de Deus e vivendo como mendigo, sendo filho de Deus e se vendo como gafanhotos, como nada, como ninguém. Está na hora. Olha, eu já sei quando chega a hora, hein? Eu quero orar com você. Papai, eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, mas o Senhor sabe. Senhor, e aquelas que realmente precisam ser curadas na sua alma, mas muitas têm algo que precisam colocar para fora e ter alguém como uma testemunha diante do Senhor. Papai, nós colocamos agora diante do Senhor cada pessoa individualmente, porque cada uma tem a sua história. Age neste momento. Senhor, que eles entendam que se são casados, a pessoa de mais confiança para eles abrir o coração é o próprio esposo, a própria esposa, papai. Se é um filho que está me ouvindo, é a sua própria mãe, papai. Ei, eu estou colocando diante do Senhor. A tua palavra diz: um ao outro ajudou. E como o Salmo 41 diz, que a melhor coisa que nós podemos fazer nesta vida é ajudar alguém que está doente. Porque se a doença está no corpo, a alma está doente. Te agradecemos, papai, de coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos no YouTube. No YouTube da igreja, tá? Temos o irmão Alisson aqui gravando. Ele vai deixar bem bonito, tirar os errinhos da irmã Zenate, né? E você vai ter um programa lindo. Entre lá, mande as pessoas entrar. Rádio Resgate no YouTube. Que Deus abençoe.